Pode arrochar, Paulo. Beleza. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite, né, a todos. Graças a Deus, vocês estão se alimentando bem, deu para ver aí. Né, ficar forte para assistir 2 horas do curso Pão da Ciência. Graças a Deus. Então, pessoal, continuando a aula de hoje, a gente vai pegar... Dá para ver, né, os slides aí? Tá passando direitinho? Passando? Dá sim, Paulo. Show de bola. Então, a gente vai ver se termina climatologia. Essa aí na próxima aula, vamos pegar mais 2 horas para terminar, tentar bater aí o conteúdo de climatologia, para iniciar um pouco de geografia humana, né? Capitalismo, industrialização, Guerra Fria e globalização. Então, pessoal, continuando, com relação aos fatores de clima, é isso? A gente viu que era latitude e altitude, continentalidade e maritimidade, né, que são fatores, ou seja, eles vão agir de uma maneira coadjuvante, de uma maneira secundária, na influência e classificação de um clima, né, de uma determinada área, região ou país, tá certo? Então, a gente explicou latitude, altitude, e automaticamente, quando vocês pegarem a prova do Enem, vocês vão associar que a latitude e a altitude elas vão vir intrinsecamente relacionadas com a pressão atmosférica. Então, são dois fatores que vão caminhar juntos, né, com relação à influência secundária de um clima de uma região ou país, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, observe o seguinte, pressão atmosférica, se ela é área de baixa ou grande pressão atmosférica. Com relação à latitude, só aqui memorizando, refrescando aqui na nossa cabeça, latitude, a gente vai pegar como base a linha do Equador, não é isso? Então, as áreas mais quentes, né, próximo os trópicos, em direção ao Equador, são as mais aquecidas. Se elas são as mais aquecidas, o ar vai ficar mais expansivo, né, mais expandido, vai ficar mais leve. Então, áreas próximas ao Equador são áreas de baixa pressão atmosférica, ok? Cada vez mais que a gente se distancia do Equador em direção aos polos, seja em norte ou sul, vai ficar mais frio, fica mais denso, fica mais pesado. Se fica mais pesado, são áreas de altas pressões atmosféricas, certo? É o peso do ar na superfície terrestre, certo? Em relação à latitude. Com relação à altitude, vocês vão sempre se ligar com relação às formas de relevo, certo? Em relação às formas de relevo, beleza? Então, por exemplo, numa região como, numa cidade, aliás, como São Paulo, que está a 750 metros de altitude, né? Fica no Planalto de São Paulo, cidade de São Paulo. E com relação aqui à cidade de Santos, também no estado de São Paulo, só que ela está situada no nível do mar, né? Altitude 0 metros. Façamos aí de conta, pessoal, que aqui seja o teto, né, da atmosfera, da troposfera, certo? Então, numa área muito montanhosa, a distância da atmosfera, no caso da troposfera, né, o limite da troposfera, até onde aquela área está localizada, vai ser formada uma coluna de ar, certo? Aí vamos fazer aqui também da cidade de Santos. Oi! Diga aí, Jefinho. Tem uma pergunta aqui no chat Certo. de Raimundo. Ele pergunta assim: Paulo, então a pressão está diretamente relacionada à força da gravidade? A força da gravidade também, né? Também. A força da gravidade, logicamente, vai sugar tudo, né? Como vocês estudam física mais do que eu, vai sugar tudo para, vamos dizer assim, para a superfície terrestre, certo? Diretamente também relacionado. Certo, irmão? Beleza?
Então, esquecendo um pouco essa questão da força da gravidade, né, esse peso, justamente, com relação à própria força, né, que a gravidade vai fazer com que puxe e faça esse peso, com relação à altitude, voltando aqui ao raciocínio da nossa conversa, façamos de conta que seja o limite atmosférico, né, primeira camada, a troposfera, e aqui o limite da forma de relevo, no caso aqui o Planalto, 750 metros de altitude, onde está a cidade de São Paulo. A mesma coluna vai ser traçada, também na cidade de Santos, só que está no nível do mar, ou seja, 0 metros de altitude. Então, a diferença de altitude de Santos para São Paulo, 750 metros. Com relação à altitude, as áreas mais montanhosas vão ser áreas de baixa pressão atmosférica. Por quê? Porque a coluna, certo, de ar, que vai se formar a partir do alto, de um planalto, de uma grande montanha, vai ser menor do que aquela coluna de ar atmosférico, é isso? Que irá se formar em áreas de menores altitudes. No caso aqui, 0 metro, nível do mar, cidade de Santos, certo? Então, a coluna de ar que se formou no alto de uma grande montanha é menor, como vocês observam aqui, do que aquela que irá se formar em áreas de menores altitudes, como aqui é a cidade de Santos. Vejam que a coluna de ar é bem maior. Então, pessoal, o peso, é isso, aí vai entrar a questão de Raimundo, a força da gravidade, é isso? Essa coluna de ar será mais pesada na cidade de Santos do que na cidade de São Paulo. Se em São Paulo a coluna de ar é menor, então vai se formar o peso, logicamente, menor, é isso, mais baixo. Então, são áreas de baixa pressão atmosférica. Já no nível do mar, em regiões mais baixas de relevo, devido à coluna de ar ser maior, vai exercer um peso também maior nessa cidade, né? Por exemplo, Santos, nosso exemplo aqui. Então, em áreas de menores altitudes, são áreas de altas pressões atmosféricas. Ok? Então, pessoal, quando vocês pegarem a prova do Enem, vocês se liguem, se a questão está se relacionando à latitude, okay? Aí vocês vão aqui, ter por base a linha do Equador, certo? Ou se está se referindo à altitude, ou seja, às formas de relevo. Quanto maior a forma de relevo, menor é a pressão atmosférica. Por quê? Porque a coluna de ar que vai exercer esse peso, essa força nessa região será menor. Então, quanto menor a altitude, maior a coluna de ar, maior será a pressão atmosférica, maior será esse peso. É isso? Que a coluna de ar irá formar sobre essa região a ser afetada. Beleza? Temperatura também vai variar segundo a altitude. Então, pessoal, em média, a temperatura vai diminuir cerca de meio grau Celsius a cada 180 metros que nós subimos uma forma de relevo, uma montanha, certo? Então, por exemplo, o fato que faz esse ponto A ser 25 graus Celsius, e quando você sobe para o ponto B, que está a 3.500 metros de altitude, é isso? A temperatura cai para 7, 6 graus Celsius, vamos colocar 6, né? Que 7 está em 3.000. Vou colocar aqui 6 graus Celsius. Então, a diferença de 19 graus, né? Centígrados. Então, o fato que faz a temperatura ser mais alta em menores altitudes é porque vai ter mais ar concentrado, daí vem essa questãozinha aqui, ó, vai ter mais ar concentrado, a coluna de ar vai ser maior em baixas altitudes do que no topo de uma grande montanha. Vem aquele exemplo, no caso aí que a gente falou, da cidade de São Paulo, esse está a 750 metros de altitude, no Planalto, a coluna de ar vai ser menor. Então, a lógica é o seguinte, pessoal.
Se a altitude é baixa, a pressão atmosférica é alta, certo? Se a altitude é elevada, a pressão atmosférica é baixa, certo? Se na baixa altitude a pressão atmosférica é alta, quer dizer que vai ter mais gases, não é isso? Vai ter mais ar, não é isso? Vai ter, a coluna de ar, logicamente, vai ser maior. Então, se tem mais gases, eles vão aquecer mais. Então, as temperaturas também serão altas em áreas de baixa altitude. Já na elevada altitude, tem o ar, a coluna de ar é menor, não é isso? Se a coluna de ar é menor, ela vai resfriar também menos. Né? Vai ter menos gases concentrados nas altas montanhas do que nas áreas próximas ao nível do mar. Então, se tem menos gases, eles vão aquecer menos. Então, as temperaturas serão mais baixas, ok? Então, a altitude é baixa, a temperatura é alta. Por quê? Porque tem mais gases nas baixas altitudes. Se tem mais gases, vão aquecer mais. E se aquecem mais, logicamente, vão determinar temperaturas mais elevadas. No topo de uma grande montanha, no alto de uma montanha, tem menos gases, a pressão atmosférica é baixa. Se é baixa, logicamente, a gente falou, tem poucos gases vão aquecer menos, é isso? Então, vai fazer com que gere temperaturas baixas, ok? Só uma troca aí para vocês se ligarem. Se a altitude é baixa, a temperatura é alta. Se a altitude é elevada, né, grande é alta também, a temperatura será baixa. Beleza? Quer dúvida, podem ir perguntando. Esse assunto é bem fácil, é só um bocado de detalhe, mas que quando vocês pegarem em casa e forem revisar, sempre lembrando de escrever, né, como um aluno aí escreveu, para que vocês escrevam também, não só de geografia, mas de todas as disciplinas, tudo aquilo que é explicado. Para vocês gravarem e nunca mais esquecerem, é muito importante. E outra coisa também que pode influenciar indiretamente o clima de uma região, de uma cidade, de um estado, de um país, é a maritimidade e a continentalidade. Maritimidade, áreas litorâneas, isso. Continentalidade, áreas distantes, né, longe do litoral. Áreas interioranas, certo? Aí, antes de explicar isso aqui, eu vou adiantar para cá. Aí depois a gente volta para lá. Isso aqui você já sabe, a gente vai só mesmo explicar por cima, né? Amplitude e média térmica. Quando vocês estiverem pegando uma questão de climatologia na prova do Enem, ou de qualquer concurso público que vocês façam, que envolva temperatura, é muito natural que eles falem sobre amplitude e média térmica, certo? Amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura registrada num dia, um mês, um ano, uma semana, enfim, num determinado espaço de tempo. Por exemplo, a amplitude térmica da cidade de Apodi, ontem, certo? Ontem, pela madrugada, segundo o Google, nós tivemos uma mínima de 24 graus, uma máxima de 38. Então, se eu quiser saber qual foi a amplitude térmica na cidade de Apodi, no caso do dia ontem, né? Dia ontem foi dia 8, né? Isso, dia 8 de agosto, é só pegar a maior temperatura e diminuir da menor temperatura. Certo? Então, 38 graus
temperatura mais alta durante o dia, né? E 24 graus a temperatura mais baixa. 2 para 3 anos. Então, a amplitude térmica da cidade de Apodi ontem foi de 14 graus Celsius. Você pegou a maior temperatura e subtraiu pela menor temperatura. Ok? Isso é amplitude térmica. E se estiver falando na prova do Enem sobre média térmica, é uma média aritmética, uma média matemática das temperaturas, que ele vai dar para vocês. Vocês vão somar e depois dividir pela quantidade específica. Eu vou ter aqui temperatura 1, temperatura 2, 3 e 4. Certo? Só para vocês terem uma noção. Por exemplo, aqui seja verão, inverno, primavera e outono, as 4 estações do ano. Então, eu pego um país temperado, vou colocar aí a Inglaterra, por exemplo, né? O verão, em determinado ano, só exemplificando, em determinado ano, fez a sua máxima, o verão chegou a 28 graus Celsius. Chegou o outono, a temperatura caiu para 18 graus Celsius. Pega ali o inverno, na Inglaterra, a temperatura caiu para 3 graus Celsius. E na primavera, ela voltou a subir para 15 graus Celsius. Certo? Verão foi 28, no inverno 3, na primavera 15 e no outono 18 graus. Se eu quiser saber a média térmica, né, da Inglaterra, por exemplo, em 2020, eu vou pegar essas 4 temperaturas, no caso 28, mais 15, mais 18, e mais 3, e vou somar. Somar bem rapidinho aqui na calculadora, para ganhar tempo. Se eu pegar os 28 graus, que fez no verão, mais os 3 do inverno, mais os 15 da primavera, mais os 18 do outono, nós temos aqui 64 graus de temperatura. Como foi? Nas 4 estações do ano, nós vamos dividir por 4. A gente pega 64 e divide por 4, vai dar igual a 16 graus. Então, a média térmica da Inglaterra, no ano de 2020, só exemplificando, foi de 16 graus Celsius. Então, é assim que a gente encontra a média térmica de um país, enfim, numa localidade, numa cidade, num município, no estado, a partir da média que ele está pedindo. Se ele quiser essa média térmica, por exemplo, de Apodi, durante a semana passada, a gente ia pegar essa amplitude térmica aqui, né, isso, que foi os 14 graus, foi a média, no caso desse dia aí somar com da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, iríamos dividir por 7, né, 7 dias da semana. Se fosse no mês, iríamos dividir por 30, beleza? Então, é assim que a gente calcula a média térmica de alguma localidade. Ok? É fácil aqui, só para vocês entenderem. Quando a gente falar em amplitude e média térmica, a gente vai estar se referindo a essas duas situações aqui. Beleza? Então, voltando aqui. Maritimidade e continentalidade também são fatores de clima e vão influenciar diretamente a amplitude térmica dos locais. Então, pessoal, pegou a prova do Enem, falou em maritimidade, continentalidade, se antene para a amplitude térmica e, às vezes, se for o caso, a média térmica do que a questão vai estar pedindo, certo? Então, continentalidade e maritimidade. Maritimidade, a proximidade do oceano, a proximidade do litoral. Continentalidade, faltou um N aqui, ó. Agora que eu estou vendo.
continentalidade. Então, continentalidade, as áreas distantes do litoral, as áreas interioranas, certo? Então, como é que isso vai influenciar a proximidade e a distância do oceano na amplitude térmica do local? Vai ver agora. Por exemplo, dois exemplos. Apodi e Tibau. Certo? Apodi, a gente seguindo aquele exemplo de ontem, fez 24 graus, não é isso? Durante a madrugada. E fez 38 durante o dia. Então, deu uma amplitude térmica de 14 graus. É isso? Bastante acentuado. Tibau ontem deu os mesmos 24 graus durante a madrugada e 32 durante o horário mais quente, dando uma amplitude térmica de 32 a 24, aí a matemática é ruim, 12 graus, 32 a 24, meu Deus do céu, não sei o que conta de cabeça. Coisa, 4 para 12, 8. Aí é 8 graus a diferença. Então, pessoal, observe o seguinte, que o litoral, na cidade litorânea, a amplitude térmica foi menor, não é isso? Tem uma diferença entre a maior e menor temperatura durante o dia de ontem, de 8 graus Celsius. E aqui, no interior, né, a Podi deu 14 graus, uma amplitude térmica bastante mais elevada. Ah, professor, mas por que isso acontece? Dois motivos. O continente, né, a terra, a areia e a água, o oceano. Vocês que estudam química, estudam física mais do que eu, vocês sabem que o continente, a terra, a pedra, né, a areia, ela esquenta mais rápido do que o oceano, do que a água, né? A propriedade química das rochas faz com que elas absorvam tanto mais rápido o calor que vem do Sol, como também liberem mais rápido o calor que absorveu durante o dia do Sol, certo? Por outro lado, a água, né, ela tanto vai, pela sua propriedade química e física, H2O, ela tanto vai absorver de maneira mais lenta esse calor do Sol durante o dia e também vai liberar de forma mais lenta esse calor durante a noite. Então, de dia, o que é que acontece? Você está lá na praia, faz sua corridinha diária, né? Está correndo lá na praia de 5 horas da manhã, sai correndo, você é um maratonista. Dá 9 horas, você não aguenta mais pisar na areia. Por quê? Porque está quente, pegando fogo, né? A areia, né, ela absorveu rápido o calor do sol, logicamente ela aqueceu. Aí você vai para o lado dentro d'água. Um mergulho na água, tá bem geladinho, bem frinho, bem gostosinho. É isso? Areia quente e a água fria, devido a essa questão da absorção lenta da água, né, do calor do sol, e também da absorção rápida do próprio calor do sol com relação ao continente, certo? Quando é à noite, vai inverter o processo. Quando dá 7 horas, 8 horas da noite, o continente está frio e a água do oceano está quente, né? Está morna. Esse é o primeiro fator. Quando começou a cair a noite, quando o sol começou a se esconder, vamos dizer assim, a areia, né, a terra, o continente começou a liberar também de forma rápida esse calor que absorveu durante o dia. Então, ele vai esfriar mais rápido do que o oceano. Da mesma forma, o oceano que passou o dia todinho absorvendo lentamente o calor do sol, quando é à noite, ele ainda vai começar a liberar esse calor que o oceano absorveu durante o dia todo. Então, à noite, a praia, a areia da praia está bem friinha e a água oceânica está bem morninha, beleza? Isso aqui tem a questão 1.
Observe a imagem a seguir. Os fatores e elemento ou elementos que interferem na composição climática, evidenciada pela imagem, é o sono. Fator que vai interferir na composição climática, aqui, pessoal, como a gente está observando, cadeias de montanhas, onde vão possuir as neves, né? Neves é terra, está nevado, está gelado, está geladíssimo, friíssimo. Certo? Então, quais são esses fatores que vão compor, vamos dizer assim, o clima, vão interferir direta e indiretamente no estilo de clima das altas montanhas? É altitude? É altitude. Mas sempre a gente vai procurar uma assertiva que esteja mais correta. B, a pressão atmosférica? Também. Uma coisa aí, Jefferson? Aqui no chat estão marcando letra D. D, Praticamente unânime. D de dado? D de dado. Ô, povo bom. O efeito da pipoca, de queijo. Pessoal ligado. C, é a latitude? Não. Altas montanhas, relevo, é altitude. Latitude, se fosse com relação à linha do Equador, não é isso? D, é a altitude atmosférica. Está completa, né? A D está complementando a sozinha e a B sozinha. E a E é a pressão e o índice de insolação. Pressão de quê? É isso? Índice de insolação. Tá vendo? A questão corretíssima, a assertiva D. É a altitude, é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica aqui vai ser baixa. Se é baixa, tem poucos gases. Se tem poucos gases, vai esfriar menos, né, com relação a altitudes. Com relação, aliás, a sua energia mais baixa. É isso? Beleza? Pessoal, aqui é o X da questão da climatologia mundial. Então, a maior parte, a grande maioria, quase 99%, de todos os climas do mundo, eles são influenciados, são direcionados a partir das suas massas de ar. Então, as massas de ar, não esqueçam disso, são as principais e mais importantes elementos de clima, certo? Do mundo todo. Ou seja, eu falei aqui, mais de 90% de toda a climatologia mundial vai ser influenciada, ou vão ser influenciados diretamente a partir das massas de ar que nela vão existir. Então, de antemão, isso aqui você já sabe, toda a massa de ar que tem origem na área tropical, é isso? Tal de Câncer, Capricórnio, passando pelo Equador, serão massas de ar quentes. Então, toda a massa de ar que tem origem em altitudes Professor, maiores. Oi? se o senhor quiser colocar mais questões para a gente fazer algumas observações, o senhor pode ficar à vontade, tá A bom? gente agradece. Vocês Mais assim, questões. por fora, né? Isso. Pronto. Show de bola. Tamo Vou organizar para vocês aí. Então, pessoal, quanto maiores as altitudes, desculpa, as latitudes, tanto para norte como para sul, as serão, logicamente, frias. Certo? Altitude baixa, massa de ar quente. Altitude, desculpa, latitude baixa, latitude baixa, próximo ao Equador, entre os trópicos, massa de ar quente. Latitude alta, né, acima dos trópicos, já entrando nos círculos polares, massa de ar fria. Outra coisa, se a massa de ar se origina no oceano, não esqueça, massa de ar
que se origina no oceano, ela vai ser úmida, é isso? Vai ser bastante úmida. São massas de ares trazedoras, né, vamos dizer assim, de chuva. Se elas se originam no continente, será, na sua grande maioria das vezes, massas de ar seca, sem umidade. Ok? Desculpe, tem origem no oceano, ela vai ser úmida, né? São massas de ar trazedoras de chuva. Estou só abrindo a boca aqui, não é só não, porque eu tenho um efeito psicológico, sei lá o que é. Quando eu ligo um ventilador perto de mim, um ar-condicionado, aí dá esse bocejamento, certo? Vocês vão desculpando aí, mas não é sono, não. Da mesma forma, se a massa de ar se origina no continente, no interior dos continentes, é isso? Elas serão massas de ar seca. Pessoal, vocês só falando em massa de ar, não que é uma massa de ar. Então, massa de ar são grandes quantidades do próprio ar atmosférico que circulam pelo planeta, né? Com temperatura, pressão e umidade definida. Ok? Temperatura, pressão e umidade definida. Aqui tem as siglazinhas. Massa, né? O M, toda a vida é o M de massa, né? E equatorial, T tropical, P polar, certo? Todos aqui no oceano. Ok, pessoal? Essa é do continente. A continental tropical, certo? Continental tropical aqui também. Aqui também. Essa CP e CA. Continental polar, continental ártica. Ou se originar no continente, só relembrando, são massas de ar secas, porém são frias, porque estão próximos aos polos, certo? E também tem polar, de novo, polar e a ártica. Aqui no sul, continental antártica, certo? Eles colocam esse AA e o A só para diferenciar. Só o Azinho aqui é ártico, os dois A's, antártico. Beleza? Então, vai existir praticamente esses tipos de massa de ar. A equatorial, a tropical, a polar, e a ártica e a antártica. Beleza? Pronto, no Brasil. Então, pessoal, a climatologia, como eu falei, mundial, isso vai ser influenciado em sua quase totalidade pela ação das massas de ar. Outro erro ortográfico, no Brasil. E no Brasil, também, logicamente, mais ou menos 90% da climatologia brasileira vai ser exclusivamente influenciada pela ação das massas de ar que aqui atuam, certo? Então, nós temos aqui no Brasil a MEC, massa equatorial continental, a massa tropical atlântica, a massa tropical continental, massa equatorial atlântica e a massa polar atlântica. Daqui a pouco a gente fala sobre essa zona de convergência intertropical ou intertropical de convergência, que é a mesma coisa, certo? Tá, pessoal, vamos só vocês se ligarem, ó. Quando tiver questão de mapa, sempre eu digo, se localizando, se situando no mapa, vocês vão ter 60% da questão lá. Mesmo você não sabe nem do que a questão está falando, né? Para vocês terem uma noção. Então, por exemplo, nós temos aqui a equatorial atlântica, a massa equatorial atlântica, que ela vai influenciar a climatologia do litoral norte do nosso país, certo? Até aqui antes do Amapá. Do Pará, passando pelo Piauí, Maranhão, Piauí, Ceará e até a pequena parte já do Rio Grande do Norte. Ok? A massa equatorial atlântica. Se ela é equatorial, é uma massa de ar quente, é isso? Está próxima ali do Equador.
Se ela é atlântica, se origina no Oceano Atlântico, ela é úmida. Então, a massa de ar equatorial atlântica é uma massa de ar quente e uma massa de ar também úmida, né? Que traz chuvas para o Brasil. Temos a tropical atlântica. Vai influenciar, pessoal, o litoral do sudeste, parte do sul, e do litoral nordestino, a sua área de atuação. Certo? Tropical atlântica. Vai influenciar o litoral do sudeste, parte do litoral sul, e todo o litoral oriental nordestino. Está demais, bocejamento. Toda a parte do litoral oriental, prestem atenção. Paulo, Oi. alguém lá da escola, José Melo, tá falando aqui. Hum. Pode falar. Que pediram a palavra aqui, levantaram a mão lá. Levantaram a mão. Só era para dizer a Jefinho que tem perguntas no chat. Pronto, Jeff, presta atenção aí no chat. Eu acabei de ver e respondi lá no chat. E foi? Tá bom demais. Foi, era perguntando, o Alex perguntava assim, quais são as massas, né, polares que agem no Brasil? É justamente a que está aqui no slide agora. Eu fui digitar a resposta e botei lá. Tá certo. Tá aí, né? MSC, MTA, MTC, MEA e MPA. Pronto. Bom. Então, voltando aqui, pessoal, não esqueçam, no Enem eles botam muito pegadinha do tipo. Qual a massa de ar que influi? Rapaz, já pensou, cara, que bocejamento sem noção. Mas eles colocam o É a seguinte. correria do dia a dia, é assim mesmo. Não, mas é o efeito psicológico aqui do frio, do vento. Verdade. O ventilador perto de meu ligão lá, pronto, dá logo esse negócio de bocejar, um negócio sério. Verdade. Então, eles colocam muito o seguinte, massa de ar que vai influenciar o litoral do Brasil. Ixi, o litoral. Pode estar se vendo o litoral norte, certo? Essa pazinha aqui. E pode estar se referindo ao litoral oriental do Brasil. Se for o litoral norte, é a equatorial atlântica. Se for o litoral oriental, é a tropical atlântica, certo? Falamos também aqui, né? Tropical ela é quente, né? Massa de ar quente, está entre os trópicos. E atlântica úmida porque tem origem no oceano. Vamos para cá, depois a gente vai para polar. A tropical continental, ela se origina entre o Paraguai, a Bolívia e pequena parte da Argentina, né? E ela vem soprando pelo mecanismo de circulação do ar até chegar no Brasil. Então, essa tropical, quente. Continental tem origem no continente, seca. Então, a massa de ar quente e seca. Ou seja, não é uma massa de ar que trará chuvas para o nosso país. E ela influencia, pessoal, a climatologia do centro-oeste e do sul do Brasil, certo? Às vezes ela pode chegar até o sudeste também. Mas, a priori, ela vai influenciar o centro-oeste e o sul do Brasil, né? Trazendo os ventos quentes e secos para essas áreas do país. Temos a massa equatorial continental, anotem aí por gentileza. Equatorial, quente. Continental, ou seja, no continente era para ser úmida, mas, não esqueça, a única massa de ar no mundo que se origina no continente que é úmida, devido à grande floresta, né, amazônica, se situar por aqui, a grande evapotranspiração, a grande quantidade de rios, né, extensos, caudalosos, faz com que essa massa de ar se forme. A partir de uma grande umidade. Então, pessoal, não esqueça. A massa de ar equatorial continental, ela é uma massa de ar
úmida. A única massa de ar que se origina no continente que é úmida, certo? Então, no Brasil, apesar de todas essas outras 4 massas de ar existirem, mas vamos dizer assim, que quem vai comandar, quem é que vai dar as cartas na climatologia, na maior parte do nosso país, é a massa de ar equatorial continental, certo? Então, ela vai influenciar a climatologia de todas as regiões do Brasil, da própria região norte, nordeste, sudeste e região sul. Massa de ar equatorial continental. Pra vocês terem uma noção, quando chove no Nordeste, a nossa chuva do interior do Nordeste, deixa eu retificar aqui essa afirmação, do interior do sertão nordestino, nossa chuva não vem daqui do oceano, não. Do lado de Natal, vamos dizer a história, não, certo? A nossa chuva, pessoal, vem daqui, ó, da Amazônia, diga aí, a distância, a loucura da climatologia. Então, quando começa a chover no Maranhão, no Piauí, no Ceará, a gente se anima, porque as chuvas, a grande maioria das chuvas que caem no sertão nordestino tem origem na região norte. Vai ter origem a partir da dinâmica dessa massa equatorial continental, beleza? E a última massa de ar, a polar atlântica. Se ela é polar, é uma massa de ar fria. Se ela é atlântica, né, tem origem no oceano, ela é uma massa de ar úmida. A massa polar atlântica, ela vai influenciar o litoral oriental nordestino, até mais ou menos aqui no sul da Bahia, certo? Vai influenciar a região sul e sudeste, outro corredorzinho aqui no meio, e vai influenciar também pequena parte do centro-oeste e região norte. Certo? Então, aí, os 3 corredores, os 3 caminhos, as 3 vias e áreas que essa massa polar atlântica vai influenciar o Brasil. Massa fria e úmida. Litoral, sul, sudeste e nordeste até a Bahia, litoral oriental. Corredor central aqui pegando regiões serranas da região sul e do sudeste, e pequena parte do centro-oeste, mais região norte. Você ouviu falar naquele fenômeno da friagem, é isso? Essas regiões do centro-oeste e da região norte, que vão sofrer influência da massa polar atlântica, vai fazer com que em alguns dias, dura 8 dias, 15 dias, uma semana ou 2 semanas, faz com que a ação dessa massa polar, ela adentre até a região norte e cause uma queda brusca das temperaturas por alguns dias durante o ano. É isso? Eu estava vendo esse ano passado, aliás. Não, foi esse ano mesmo, foi esse ano. O tempo passa tão rápido que eu pensei que já tinha sido ano passado. Esse ano... Paulo, Oi? tem um comentário aqui da Raíssa, ela coloca assim, a MEC é a predominante, só que eu fico na dúvida se ela colocou uma afirmação ou se é uma pergunta, ela não botou a interrogação, sabe? Mas ficou aqui comentário. Pronto, isso é justamente isso. A MEC é a predominante. É que vai predominar, como a gente falou, na climatologia do Brasil. É que a que mais vai influenciar os climas do nosso país, certo? A MEC. A massa equatorial continental. Pronto, ela disse aqui que era uma afirmação mesmo. Pronto, muito bem afirmado. Raiz. Voltando aqui à massa polar atlântica, certo? Em algumas épocas do ano, ela dá uma avançada até a região norte, causando o fenômeno da friagem, que é a queda brusca das temperaturas, que dura de 1 a 2 semanas em algumas localidades, em algumas cidades, né, dessa região norte aí. Tá vendo esse ano que tá falando? Que Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, fez 6 graus Celsius, diga aí.
6 graus Celsius, onde em média, né, a média térmica anual de Campo Grande orbita, né, gira em torno de 30 graus. Diga aí uma diferença de 24 graus para menos, né? Então tá lá, 30 graus, de repente começa a cair, a temperatura começa a cair, começa a vir aquela massa de ar, e a temperatura cai para 6, 10, 13 graus Celsius, certo? Então isso aqui é o fenômeno da friagem. É como dizer assim, um inverno, né, mais frio que essas localidades do país encontram, certo? Então quando cai fenômeno da friagem, alguma questão relacionada a esse fenômeno, vocês não esqueçam que quem vai influenciar é justamente a massa de ar polar atlântica, beleza? Questão 2. Leia com atenção os itens abaixo sobre massas de ar. Primeiro assertivo. A MEC, né, a massa equatorial continental, atua o ano inteiro no Brasil, provocando elevados índices de chuva. Correto, é isso? A massa de ar mais atuante, como a gente falou agora há pouco. A segunda, a MEC é a principal responsável pela escassez de chuva no interior do Nordeste. Não, ao contrário. Ele falou que o interior do Nordeste, o sertão, só vai chover bem quando essa massa de ar consegue, né, chegar até nós. Porque do litoral oriental, nem no litoral norte, não, nem no litoral oriental, nem no litoral norte, as massas de ar equatorial atlântica e a tropical atlântica não vão causar as chuvas no sertão nordestino. Ela não vai gerar escassez, sim vai gerar abundância de chuvas. A terceira, a massa tropical atlântica exerce grande influência sobre a área litorânea do Brasil. Área litorânea do Brasil, grande influência, correto? Não especificou se é o litoral oriental ou litoral norte, mas a área litorânea, correto, é isso? 4. A massa equatorial atlântica atua principalmente no sul do Brasil. Equatorial atlântica, litoral norte do Brasil. Sul do Brasil, principalmente, polar atlântica. Assim, a massa polar atlântica, fria e úmida, correto? Penetra no Brasil em forma de frente. Frente, né? Frente fria, frente quente. No caso dela, frente fria. Atingindo principalmente o interior do Nordeste. Não, o finalzinho aí foi que está e ficou errado. Massa polar atlântica vai atingir o litoral oriental do Nordeste até mais ou menos a altura do estado da Bahia, certo? Mas a área principal de atuação dela é na região sul e sudeste, e parte também na região norte, é isso? Então, que é a assertiva correta, assertiva C, 1 e 3, certo? Certo. Beleza. Fora aqui no chat, letra C também, Fabrício. Tá bom, Fabrício? Show de bola. Sobre a zona de convergência intertropical, as ECIT, né, que a gente falou aqui, as ECIT aqui, zona de convergência intertropical. Pelo próprio sistema, né, circulatório global de massa de ar, em julho, mais ou menos todo mês de julho, meio do ano, essas massas de ar quentes, né, geralmente secas, vão atravessar toda essa linha aqui vermelha do planosfera terrestre, certo? Então, vai gerar áreas secas, áreas de não muita chuva nessas regiões aqui. Já em janeiro, início do ano, essa ZCIT, a zona de convergência intertropical, ela vai atuar de maneira mais baixa, mais fria e mais úmida nessas áreas aqui do globo, ok?
É só para vocês terem a noção de saber de por que é que às vezes não chove no meio do ano, a partir do meio do ano aqui no Brasil. Ah, no Brasil não, desculpa. Aqui no nosso Nordeste, certo? Porque essa ZCIT, né, a zona de convergência, ela está mais ao norte. Vai levar chuvas mais para o norte. E quando é no mês de janeiro, a partir de janeiro, né, março, abril, às vezes até maio, ela vai estar mais baixa, mais latitudes mais menores, no caso. Então, vai trazer chuva para aqui o interior do nosso Nordeste, certo? Com relação à questão de Enem, e quando cai, sempre cai questão falando sobre as chuvas de monção, né, monção ou monções. Então, as monções estão diretamente relacionadas a essa zona de convergência intertropical, né, a ZCIT. Ok? Então, falou sobre as monções, lembre-se da zona de convergência intertropical. Como é que funciona? As monções de inverno, as monções de verão. No inverno, aqui vai estar frio, no continente vai estar frio, certo? E no oceano vai estar quente. Vira aquela diferença, né? Às vezes, onde ela passa mais ao norte, mais ao sul, vai influenciar a climatologia da Índia e todo o sudeste asiático. Então, se aqui está frio, o ar está pesado, é isso? Se está pesado, vai exercer uma alta pressão atmosférica. Como a gente viu na aula passada que toda a área de alta pressão, ela se locomove, ela anda, né, ela caminha para regiões ou áreas de baixa pressão atmosférica. No caso aqui, o oceano. Certo? Então, no inverno, o continente vai estar frio, a parte continental, e a parte oceânica vai estar quente. As massas de ar saem do continente e vão em direção ao oceano, fazendo com que, quando as massas de ar frias se encontrem com as massas de ar quentes, haja a troca ou as trocas de temperaturas e acabe com que faça que chova, certo? Nos oceanos e cause seca ou secas no continente, certo? Quando é no verão, a situação se reverte. No verão, o oceano é que vai possuir as altas pressões atmosféricas, né? O ar vai estar frio, o ar que está pairando sobre os oceanos estará frio, aliás. Paulo, Oi, tem uma pergunta aqui no chat. pergunte. É do Alex. Ele E colocou Alex? assim: essas massas de ar têm a ver com o fenômeno El Niño e Laninha que ocorre no Oceano Pacífico? Não especificamente, viu, Alex? As questões das emoções vai ser algo do próprio sistema de circulação do ar atmosférico de maneira normal. Isso em condições normais, certo? Quando pega o fenômeno do El Niño, aí as monções já vão alterar. E quando pega também o fenômeno da Laninha, os fenômenos também vão alterar essas chuvas, tá certo? Isso aí depois eu explico a você bem direitinho, vou te falar sobre o efeito, né, do fenômeno El Niño e Laninha no Brasil e também em outras áreas do globo terrestre, beleza? Isso aqui está falando em condições normais, sem a interferência desses dois fenômenos, certo? Voltando aqui, pessoal, no verão, as altas pressões estarão localizadas nos oceanos, né, o ar vai estar frio nos oceanos, e o ar vai estar quente na área continental, gerando, assim, áreas de baixas pressões atmosféricas. Então, no verão, o ar frio se desloca para as áreas de baixa pressão atmosférica, onde o ar está quente. Isso. Quando chega no continente, há aquela troca de temperatura e gera as chuvas
no continente e deixando o oceano, vamos dizer assim, o oceano seco, né? O oceano sem chuva, sem tempestades, beleza? Então, o que é interessante vocês saberem é que no inverno, nas monções de inverno, é seca na parte continental e chuva na parte oceânica. No verão, é chuva na parte continental e seca na parte oceânica, ok? As chuvas aqui, a pluviometria nacional. Então, de todas as formas de precipitações, neve, geada, neblina, granizo, a principal é a chuva, né? Tanto para a economia mundial, como também para a própria subsistência da humanidade e de toda a fauna, é isso? Água para beber. Vocês sabem qual é a cidade mais chuvosa do Brasil? 5 segundos aí para vocês pensarem. Porra! Eu tenho um chute, mas vou deixar para eles. Show, Jefinho, aí? Pelo mapa, acredito que seja o Amazonas, né? Ele está mais próximo da região ali. A região que chove mais, com certeza, é a Amazônia, mas é o que eu pergunto na cidade. A cidade. Manaus. Não é Manaus. Estão dizendo São Paulo? Também não. Tá ali naquele, tem um cantinho lá em cima. Tem um ali na Ilha do Marajó e tem um lá no extremo norte do Uma Amazonas. cidadezinha por aqui no Amapá, chamada Calçoene, nome bonito. Aí, No Amapá, a cidade mais chuvosa do Brasil. Não é em Riacho da Cruz, mas eu acho que é em Manaus. Essa também chove muito, né? Tá, pessoal, Calçoene é um município. acertaria nunca esse nome aí, Calçoene. Nome bonito, é um nome fácil, um nome bem comum. Tô vendo pela primeira vez. Então, pessoal, a cidade que mais chove no Brasil, só uma curiosidadezinha para distrair um pouco, é Calçoene, no Amapá, tá certo? Então, lá, pessoal, chove, em média, por ano, mais de 4.300 milímetros de chuva, de água. Vocês têm uma noção, quando a gente pega o inverno bom mesmo, aqui na nossa região, Rio Grande do Norte, não passa jamais, é muito difícil passar de 1.100. Opa, tem um zero a mais aqui. De 1.100 milímetros. E aí, quando a gente pega um inverno bom, né, e chuva boa, ainda fica 3 vezes abaixo do que chove lá em Calçoene. Certo? Você tem uma noção. Aí agora vem a pergunta reversa. Se Calçoene, no Amapá, cidade conhecidíssima pelo turismo, todo mundo já ouviu falar em Calçoene desde que era novinho, é o lugar que chove mais, qual é o lugar que chove menos? É sim, você responder, né? Apodi. É não, rapaz. Será que é Riacho? Riacho é mais que é. Riacho da Cruz, cidade que não produz, de dia falta água, de noite falta luz. Faltou o restinho aí do verso, viu? Que eu conheço esse verso todinho. E tem até uma música aí agora aí. Um versinho. Vou dizer o resto não, que o resto é meio pesado. O resto É Cabaceiras, eu acho. Tudo bem, Cabaceiras fica onde, guerreiro? Diferente não, estranho. Cabaceira, outro nome bonito. Fica na Paraíba. Cabaceira, a cidade mais seca do Brasil. Em média, lá só chove 230 milímetros por ano. É quase um deserto. Certo? Então, pessoal, o que está interessando vocês saberem para o Enem? Existem 3 tipos de chuva. A convectiva de convenção, a frontal e a orográfica ou de relevo, certo? A chuva convectiva é quando há, né, a ascensão, quando o ar quente sobe, certo?
para camadas mais frias da atmosfera. O ar quente sobe, opa, o ar quente sobe, camadas mais altas, né, mais frias, e aqui há a troca de temperaturas e acaba por se precipitar a chuva, acaba por acontecer a chuva, né? O ar está quente, sobe, chega em elevadas determinadas temperaturas, aliás, desculpa, altitudes, lá a troca de temperaturas e acaba por se precipitar, né? Aqui é a famosa chamada chuva de verão. A gente tem mania de dizer que quando está muito quente, muito abafado, ixi, Maria, hoje chove, né? Calor maior do mundo, você não vê uma nuvem no céu, aquela abafada, e rapaz, hoje chove. E às vezes chove mesmo, é chamada chuva de verão. Porque quando está tão quente que esse ar seco, né, ele evapora, chegando a elevadas altitudes, ele se mistura com o ar frio e acaba por se precipitar. É a chamada chuva de verão, quando isso acontece. Então, a chuva de verão é uma chuva convectivo de convenção, beleza? Chuvas frontais. Dá-se a partir do encontro de duas massas de ar diferentes. Uma massa de ar quente, uma massa de ar frio. Aqui nós vemos aqui uma massa de ar frio se deslocando sentido oeste-leste, uma massa de ar quente, né, se deslocando sentido leste-oeste. Então, em determinado momento em que essas duas massas de ar se encontram, há, mais uma vez, também a troca das temperaturas e acaba por acontecer a precipitação. Tá certo? E a última, a chuva de relevo ou chuva orográfica. Orós, já vimos em geologia, que significa montanha, né? Então, chuva de montanha, chuva de relevo, chuva orográfica é a mesma coisa. Como é que ela acontece? Por exemplo, por essa ilustração aqui dessa figura. Vem uma massa de ar fria, né? Úmida, sentido oeste e leste. Quando encontra uma forma de relevo, uma montanha, ela não é fantasma, ela não é espírito para atravessar. É isso? Então, ela vai ter que ganhar altitude para poder atravessar. Então, quando essa massa de ar começa a ganhar altitude, há, logicamente, a perca de temperatura, troca de temperatura, e vai acabar com que ela acabe se precipitando de um lado da montanha. Passando para o outro lado, isso aqui é uma nuvem. A massa de ar já praticamente seca, né? Então, nós temos aqui uma forma de relevo, uma montanha, e uma massa de ar. Mais bonitinho. Quando a massa de ar encontra a barreira, esse obstáculo, ela vai subir para ganhando assim altitude, para poder atravessar. Quando ela sobe, ganha altitude, acontece a precipitação, porque há a troca de temperatura, e ela passa para o outro lado da montanha, praticamente seca. Então, vai gerar chuva de um lado da montanha e vai permanecer seco do outro lado da montanha, certo? Então, quando isso acontece, chuvas a partir de um obstáculo de relevo, no caso, uma montanha ou um alto planalto, a gente disse que aconteceu uma chuva orográfica. Tem dois detalhezinhos aqui para vocês saberem também. Esse lado da montanha que chove, ele é conhecido por barlavento, né? Que barra o vento. É o caso, o lado que chove. Então, caiu na prova do Enem. O lado do barlavento, você não esqueça, é o lado onde vai chover, certo? Esse lado que não vai receber água da chuva, vai chamar de sotavento. Então, caiu na prova do Enem, sotavento,
é o lado seco da montanha, é o lado onde não irá chover, beleza? Aqui nós temos os principais tipos de climas no mundo. Mais uma vez aqui uma tarefinha de casa, se estiver sem fazer nada, dá uma olhadinha onde se localiza cada tipo de clima desse, né? Que não tem como a gente se aprofundar em cada um, senão vai acabar o ano todo, a gente não acaba de falar nos climas. Então, a gente vai passar aqui para vocês só o essencial, tá certo? Então, pessoal, por esse mapa dos climas no mundo, a gente vai encontrar climas quentes, frios, temperados e de altitude. Então, cada domínio desse, vai ter os seus subgrupos. Então, onde é que vai estar localizado os climas quentes? As regiões intertropicais. Do Trópico de Câncer, passando pelo Equador até o Trópico de Capricórnio. Então, toda essa área grande aqui vai ser de domínio de clima quente. A gente vai encontrar o clima equatorial, essa parte mais arroxeada, essas partes, aliás, mais arroxeadas do globo, né? A própria Amazônia, a África Central, essas ilhas aqui da Oceania e da Ásia. Então, o clima equatorial, um clima bastante quente e bastante chuvoso. Geralmente, lá não vai ter nem essa diferença entre verão e inverno, certo? Então, lá vai ser praticamente verão no todo, só vai aparecer uma estação do ano, é isso? O ano todo, quente e chuvoso o ano todo, certo? Clima equatorial. As principais características são essas daí. Tropical úmido é o clima predominante no Brasil, certo? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Toda essa parte maior aqui da África, também no centro africano, sul e sudeste asiático, certo? América Central, norte aqui da Austrália. Ok? Clima tropical úmido. Tropical quente. O úmido, ele vai ter duas estações do ano já bem definidas. O verão e o inverno. O tropical seco também terá as duas estações do ano bem definidas, só que ele vai chover menos do que no tropical úmido. O tropical úmido ele vai sofrer influência mais de massas de ar, logicamente mais úmidas, né? Originárias dos oceanos. Então, serão climas onde vai chover mais do que no clima tropical seco, certo? Tropical seco vai ter a influência da continentalidade. Então, vocês quiserem fazer anotação, tropical úmido, influência da maritimidade, e o tropical seco, influência da continentalidade. Clima desertos, a parte aqui do Atacama, no Chile, certo? Parte do Peru também. Parte centro-oeste, vamos dizer assim, dos Estados Unidos. Aqui o norte da África, né, o Saara, a Península Arábica, o Kalahari também, o sudoeste também asiático, né? A Austrália, que também praticamente é um deserto, o país Austrália, 70% de suas terras, 60% são áreas totalmente desertas, né? Bem seca a Austrália. Então, o clima deserto só vai ser influenciado por massas de ar, logicamente, secas. Em sua maioria das vezes, massas de ar quentes, certo? Mas as massas de ar fria também vão ser originadores de deserto, como, por exemplo, aqui, ó, o sul e sudeste asiático e essa parte aqui dos Andes, né, onde perto do Atacama. São massas de ar secas, frias e secas. Passando agora para os climas frios. Todas essas áreas azuladas do globo, né, em seus vários tons de azul. Azul escuro, azul claro, quase cinza, certo?
Nós temos aqui o clima frio, vão ser climas, aliás, como o programa já diz, muito frios, né? Originários de massas de ar em altas, em elevadas latitudes, tanto no norte como no sul, né? E nós temos aqui o clima polar, que vai aparecer em toda a Antártida. O clima polar é o inverso do equatorial. É inverno o ano todo. E os extremos norte do Canadá, do Alasca, da Groenlândia e da Rússia, certo? Subártico, que vai ser o clima também do norte do Canadá, da Groenlândia, parte da Rússia e Península Escandinávia aqui na Europa, ok? Desértico e continental. Observe, aqui o clima desértico vai ser originário de massas de ar que estão localizadas em interiores, né, em áreas continentais, só que secos, só que em áreas também frias, né, frias e secas. Então, há desertos também em áreas de altas latitudes, né? Isso não há somente desertos em áreas quentes, em áreas equatoriais e tropicais. Há também desertos em áreas frias. Por exemplo, a própria Antártida é um deserto. O próprio norte do Canadá é um deserto. Agora, um deserto gelado, um deserto de gelo, certo? Clima frio continental. O nome já está falando tudo também. Massas de ar frias, porém secas, certo? Então, agora aqui, pessoal, nos climas temperados. Observe. Todas as áreas que vão ter influência de climas temperados vão apresentar as 4 estações do ano bem definidas. Então, qualquer clima temperado vai apresentar as 4 estações do ano bem definidas. Primavera, verão, outono e inverno. Aí temos aqui as diferenças. O temperado continental, o marítimo oceânico, subtropical úmido e o mediterrâneo. Então, vamos dizer, aliás, para vocês, só as principais diferenças entre esses subtipos climáticos temperados. Todos os 4 vão apresentar as 4 estações do ano. Clima temperado continental, logicamente, vai ser influenciado pela continentalidade. Clima marítimo, o oceano, temperado marítimo, o oceano, influenciado diretamente pelas águas oceânicas, né, pelo litoral, pelas massas de ar úmidas que vêm dos oceanos. Pelo clima temperado continental, os invernos serão mais frios e os verões mais quentes, pela continentalidade. A gente viu no início da aula aquela influência do continente e da água oceânica, né? Que no continente ele absorve mais rápido o calor do sol e também libera mais rápido. Os oceanos absorvem mais lentamente e também jogam fora também mais lentamente esse calor do sol. Então, Oi. A gente já está quase encerrando a aula, tá bom? Só mais uns 5 minutinhos, beleza? Acabar aqui ao mesmo tempo. Pronto. Então, pessoal, os países que vão possuir climas temperados de origem continental, como, por exemplo, essa parte aqui dos Estados Unidos, certo? Parte do leste europeu e parte da Rússia, parte da China e Coreia. Então, vão sofrer mais no frio, mais no inverno, né, com frio mais rigoroso, e o verão vai ser mais quente do que o normal, com relação ao marítimo, né, o clima temperado marítimo do oceano. Então, os invernos e os verões são mais, vamos dizer assim, amenos. Vai ter uma diferença na amplitude térmica não tão alta, não tão grande, como a que a gente vai encontrar no clima temperado continental, certo? Logicamente, pela função
das águas oceânicas fazerem essa regulação dos invernos e dos verões, das temperaturas. Subtropical úmido, vai aparecer no sudeste e sul do Brasil, pessoal. Não esqueça. Subtropical úmido é um clima de transição. É um clima de transição entre o clima tropical para o clima temperado, certo? É um clima de transição. As áreas subtropicais, até aqui da África do Sul, sul e sudeste brasileiro, algumas áreas aqui do leste australiano, né, vão possuir essa classificação climática. O clima subtropical é um clima de transição, é um clima que está de passagem, está se transformando. Ele é tropical, exemplo aqui do Brasil, está passando para ser temperado. Então, climas tropicais, a gente viu que só vai existir duas estações do ano, né? Verão e inverno. Já nas localidades que se localizam, muito bom. As localidades que estão situadas em áreas de clima subtropical, eles já vão ter mais ou menos essa divisão entre as estações do ano, né? A primavera, o verão, o outono, o inverno. O pessoal que mora lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul de São Paulo e Paraná, vão possuir o clima subtropical, certo? Eles já vão ter, diferentemente daqui da gente do Nordeste, eles já vão ter mais ou menos a noção da primavera, do verão, do outono e do inverno, coisa que aqui a gente não consegue ver, né? Só verão e às vezes o invernozinho, certo? E o clima temperado mediterrâneo, aparecer aqui no extremo norte da África e sul da Europa, leste dos Estados Unidos, sul da Austrália, certo? Então, no clima temperado mediterrâneo, há uma inversão aí das coisas, certo? Uma coisa bem interessante. No clima tropical mediterrâneo, os verões vão ser mais quentes e mais chuvosos, certo? E os invernos serão mais ou menos assim. Verão, quente e chuvoso. E o inverno, um pouco mais ameno e seco. Vai ter aí uma característica em que vai se parecer muito com o tropical aqui continental do Brasil, né? Aqui o verão é quente e chuvoso, né? E o inverno é um pouco mais ameno e seco, certo? Então lá vai ser praticamente a mesma coisa com relação às temperaturas e com relação à precipitação. E para finalizar, clima de altitude. São as áreas localizadas nas grandes e elevadas cadeias de montanhas, os Andes, as Rochosas, né? Cordilheira do Himalaia, certo? Então, são os climas nas altas montanhas. Aqueles climas bastante frios, com neves, onde os picos montanhosos têm as neves eternas que chamam, é isso? Então, vai ser aquele fator, como teve aquela questão, o fator altitude e o fator pressão e o elemento climático pressão atmosférica, certo? Então, no clima de altitude, não vamos esquecer daquela questão 1 que ele respondeu, vai estar relacionada à pressão atmosférica diretamente, também o fator altitude, beleza? Então, como já falou, nossa aula está chegando ao fim. Por hoje, a gente vai ficar por aqui. Aula que vem, nós iremos
trabalhar a questão 3. Então, pessoal, tem alguma dúvida, alguma pergunta, comentário, posicionamento que vocês queiram fazer? Tentar deixar umas questões para vocês responderem, né? A aula é muito boa, viu, professor? Até chegou a aluna nova aqui já temos a mascote. Ô, comenta aqui, ó. Já cachorrinha, bichinha. Esse comportou hoje. Esse comportou hoje. Eu não prezo ser expulso da aula, não, ele hoje. Valeu aí, obrigadão pela aula. Gostei. Valeu, pessoal. Fica com Deus, qualquer coisa tá aí, viu? Podemos encerrar, né, Paulo? Já? Já o pessoal aí tá todo forte, meio pipoca. Valeu, pessoal. Boa noite. Até mais. Tudo de bom.